Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová, para juntos agora prepararmos a reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que as partes estão muito interessantes e vai ajudar vocês também a preparar a sua reunião. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos tesouros da Palavra de Deus, que tem o tema A Bíblia predisse detalhes sobre a morte de Jesus. É muito interessante a gente considerarmos a morte de Cristo e predições, que trazem detalhes sobre a sua morte, pois isso aumenta a nossa fé e mostra exatamente que a Palavra de Deus ela é fiel. Tudo o que havia falado a respeito de Cristo se deu exatamente em sua vida. Por exemplo, no Salmo 22, o versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás longe de salvar-me, longe dos meus gritos de aflição? Ao dizer essas palavras, muitos que ali estavam presentes subentendeu que Jesus ele estava abandonando a Jeová, ou Jeová havia abandonado aquele homem que tanto dizia que era ser filho de Deus. Mas na verdade não era isso que estava acontecendo. Podemos dizer que Deus, Jeová, ele estava dando oportunidade naquele momento que Jesus ele fosse exatamente um homem carnal para que mostrasse a sua integridade de maneira plena, de maneira total. Então Jeová ele ainda estava do lado de Cristo, mas deixou ele passar por aquele momento de sofrimento para mostrar o quanto ele poderia ser íntegro a Jeová, deixando assim um exemplo fiel para nós. E percebemos, é óbvio, que durante esses acontecimentos ele mostrou que realmente queria fazer a vontade de Jeová. Ele cumpriu com seu papel. Então, o que havia predito lá no Salmo 22:1 aconteceu exatamente em sua vida. Outro detalhe interessante é o que foi predito no Salmo 22, 7 e 8. Todos que me veem zombam de mim, fazem pouco caso e balançam a cabeça com desprezo. Ele se confiou a Jeová, que ele o livre, que ele o salve, se o ama tanto. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu nos momentos finais de sua vida, da vida de Jesus. As pessoas, elas passavam, começavam a zombar, falar de modo ultrajante, sacudindo a cabeça, dizendo coisas do tipo: Você não ia derrubar o templo em 3 dias e reconstruir? Salva-te! Você não disse ser filho de Deus? Desce da estaca de tortura. Outros diziam: Ele salva outros, mas a si mesmo não pode salvar? Então Jesus ele passou por muita zombaria. No entanto, suportou tudo isso com dignidade, deixando para nós um belo exemplo. E outro detalhe interessante é o que mostra o Salmo 22:18. Repartem entre si as minhas roupas e lançam sorte sobre a minha vestimenta. E foi exatamente isso que aconteceu na morte de Cristo. Eles pegaram a sua roupa, repartiram entre si, pois era uma peça de roupa que não tinha costura, então eles não quiseram recortar. Então eles lançaram sorte para que pudesse ver quem ficaria aquela roupa. Então esse detalhe interessante mostra como se cumpriu na vida de Jesus o que havia predito no livro do Salmo 22:18, que é exatamente a imagem da capa que temos aí, 2 soldados agachados, jogando sorte para ver quem ficava com aquela peça de roupa que está na mão do soldado em pé. Então percebemos que a palavra de Deus ela é fiel, ela é fidedigna e ela cumpre aquilo que predisse. Tudo que foi predito no Salmo, na vida de Davi, aconteceu exatamente assim na vida de Cristo. Então, com certeza, isso nos enche de alegria, de esperança e fortalece a nossa fé de saber que as profecias citadas na palavra de Deus também se cumprirão em breve. E na gravura aí final da apostila mostra exatamente essa esperança tão aguardada que nós temos em nosso coração.
que é de viver num mundo tranquilo, de paz, de amor, sem nada de mal acontecendo. Podemos ter certeza, se continuarmos detalhando em nossa vida as profecias da palavra de Deus, crendo que ela já se cumpriu e que outras se cumprirão, com certeza todos nós teremos a oportunidade de viver para sempre em felicidade na terra. Muito bem, então vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 22, que diz assim: Declararei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Então a pergunta que surge na nossa apostila é: de que duas formas podemos imitar o salmista hoje em dia? Então a primeira é por entoar os cânticos na reunião. Então podemos chegar cedo para que possamos ouvir, meditar nos versos e entoar junto de nossos irmãos. E a segunda é por participar nas reuniões por meio de nossos comentários, pois quando fazemos isso, podemos fortalecer a fé de nosso irmão e ajudá-los também a ter hábitos de estudo. A segunda pergunta da nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora vamos selecionar alguns versículos e destacar algumas lições práticas para nós. Então podemos iniciar fazendo a leitura do Salmo 22, 4, que diz assim: Em ti, nossos pais punham sua confiança. Eles confiavam e tu os livravas. O salmista revela a fidelidade de seus pais e a confiança que eles depositavam em Deus, que sempre que necessário os salvava. Isso nos ensina como nossos pais podem ser uma fonte de confiança e base de nossa fé em Deus, pois quando eles nos ensinam o amor e confiar no Criador, quando criança, crescemos totalmente dependente dele. Que possamos ser pais assim também para nossos filhos. Agora o Salmo 22, 5 diz assim: Clamavam a ti e eram salvos, confiavam em ti e não eram decepcionados. Esse texto nos mostra a necessidade de confiarmos em Deus, reconhecendo que Ele é o único que pode nos salvar. Pois quando clamamos em busca de ajuda e consolo, podemos ter certeza que não ficaremos decepcionados, pois Jeová com certeza nos salvará. Que possamos continuar depositando nossas esperanças em Jeová diante de tribulações. Agora o Salmo 22, 8, que diz assim: Ele se confiou a Jeová, que ele o livre, que ele o salve, se o ama tanto. A expressão ele se confiou a Jeová, é como se alguém caísse para trás, confiando que alguém ali está para segurar, ou seja, total confiança. Essa deve ser a nossa confiança em Jeová, pois Jeová tem o desejo e o poder para fazer isso. E ele quer fazer. Mas precisamos confiar em Jeová, sabendo que ele está pronto para nos ajudar. Agora o Salmo 22, 10. Fui entregue ao seu cuidado desde que nasci. Desde o ventre da minha mãe tens sido meu Deus. Percebemos que Davi ele tinha total dependência de Jeová. Isso fica claro em suas palavras. Davi considerava Deus como um pai. Então nós também devemos ter essa mesma dependência de Deus. Para isso, precisamos ter essa relação de intimidade e confiança. E isso só se dá quando lemos a palavra de Deus e oramos ao Pai. Agora o Salmo 22, 19. Tu, porém, ó Jeová, não fiques longe, tu és a minha força. Vem depressa me ajudar. Jeová, ele é maravilhoso.
Mesmo ao passar por tribulações, Davi sabia que Jeová viria em seu auxílio e depressa. Essa é também a confiança que temos em Jeová. Mesmo que aparenta não termos saída das adversidades, Deus estará pronto para nos socorrer e depressa. Agora os Salmos 22, 22. Declararei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Essa profecia predita em Cristo, Jesus, ajuda-nos a entender como podemos louvar a Deus hoje. Podemos fazer isso no meio da congregação, ou seja, tudo que esteja em nosso alcance fazer. Isso ajudará a declarar para seus irmãos e para toda a congregação o quanto você ama louvar a Jeová. Podemos agora fazer a leitura do 25, versículo 25, que diz assim: Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei os meus votos diante dos que temem a Ele. Sabemos que Jeová ele deseja que todos os servos seus cumpram o seu voto que fez a ele, que é de servir de coração pelo resto da vida. Na verdade, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Precisamos ter a determinação de cumprir o nosso voto, aquele voto prometido que fizemos a Jeová, para que assim possamos continuar louvando a Ele no meio da congregação e também em sentido pessoal e íntimo. Se fizermos assim, podemos ter certeza que o nosso voto será cumprido e com certeza Jeová irá se lembrar de todos os nossos atos que fizemos a Ele por amor. Primeiramente, iniciando conversas de 3 minutos, que é de casa em casa. Então, podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela inicia dizendo: Olá, bom dia. Me chamo Ana e hoje estamos aproveitando essa manhã para conversar com todos os nossos vizinhos. Como a senhora se chama? Então Maria, a moradora, ela diz: Bom dia, me chamo Maria. Ana continua: Maria, hoje estamos perguntando às pessoas como podemos tomar boas decisões na vida. Então Maria, ela diz assim: com nossos pais, pois somente eles são confiáveis. Ana, ela diz: sim, na verdade, nossos pais nos amam e sempre dará conselhos para nos beneficiar. No entanto, existe ainda uma outra coisa na qual podemos ter total confiança. É a palavra de Deus. Você tem em sua casa? Então Maria ela diz: Não tenho e não vejo como um guia seguro. Olha como o mundo está. Ana diz: É, realmente não está nada fácil. Mas as condições do mundo pioram a cada dia e é justamente pelo fato de não usá-la como guia, aplicando o que ela diz que é certo ou errado. Olha só esse texto, o que diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, após a leitura do texto, você continua. A senhora concorda comigo? Se a grande maioria das pessoas deixasse a Bíblia moldar o seu modo de agir e viver, não teríamos um mundo melhor? Então Mariela diz: vendo por esse lado, faz sentido. Então Ana continua: gostaria muito de mostrar como a sabedoria da palavra de Deus pode mudar completamente a nossa vida. Se a senhora me permitir, posso vir aqui no sábado de manhã, por volta de 9 horas. O que acha? Então Maria ela diz assim: pode vir sim, vou te aguardar. Então a gente aqui finaliza essa demonstração de maneira simples, fácil e rápida. E agora vamos fazer a análise da lição que está lá na brochura Ame as Pessoas, parte de humildade, o ponto 4. Deixe claro que aquilo que você ensina vem da Bíblia. Então a palavra de Deus, ela traz pensamentos que podem tocar o coração das pessoas. Quando usamos a Bíblia, ajudamos a pessoa a ter a base correta para desenvolver a sua fé. Então vocês podem ter percebido que a moradora, ela não confiava na palavra de Deus como guia,
mas sim em seus pais. E a partir do momento que a publicadora leu o texto de 2 Timóteo, ela fez com que a moradora entendesse que a palavra de Deus também pode ser usada como um guia. Então ela fez com que tocasse o coração da moradora. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em sua apresentação. Podemos passar agora para a segunda demonstração, que é cultivando o interesse. Ela tem 4 minutos e é um testemunho informal. Converse novamente com alguém que aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Então podemos iniciar da seguinte forma: Bom dia, Marta. Como você está? Tudo bem? Então Marta, ela diz: Bom dia, tudo bem sim. Entra aí. Então Júlia, a publicadora, ela diz: Obrigada. Conforme havia combinado com você, vim aqui para tentar tirar algumas dúvidas que você teve durante a celebração da morte de Cristo que tivemos na semana passada, se lembra? Então Marta, ela diz: Claro, fico feliz de você ter vindo. Já estou com a minha Bíblia aqui também. Então Júlia, ela diz: Tá ótimo. Então, pelo que me lembro, você tinha me dito que não havia entendido sobre ter duas esperanças. Marta, ela diz: E isso, além de outras também. Como essa é a principal, pois até onde sei, como havia te falado, eu sou católica. E até então sempre fui ensinada e ensino e creio nisso, que todos que fazem a vontade de Deus, quando Cristo voltar, ele levará a sua igreja, ou seja, vamos para o céu e não viver na terra. Então Júlia, ela diz: Olha, Marta, confesso para você que quando ouvi isso pela primeira vez, tive a mesma reação que a sua. Fiquei sem entender, mas hoje já consigo entender. Vamos começar pelo início. Quando Deus ele criou Adão e Eva, ele criou eles no céu ou na terra? Então Marta, ela diz: na terra. Então Júlia continua: Muito bem. Toda vez que Deus ele salvava o seu povo da rebeldia, ele prometia que eles entrariam numa terra onde teriam paz e tranquilidade, certo? Então Marta, ela diz: Sim. Júlia continua: Somente nesses pequenos detalhes, sem ler texto ainda, percebemos que o propósito de Deus era que as pessoas vivessem aonde? Então Marta, ela diz: Tudo indica que era na terra. Então Júlia, ela continua: Exato. E o livro dos Salmos mostra exatamente isso. Salmo 37:11. Veja só. Então depois a leitura continua. Percebeu, Marta? Deus sempre teve o desejo de que o seu propósito original seja restabelecido. E isso se dará quando Cristo voltar, assim como vocês conhecem, quando ele começar a reinar. Entendido até aí? Então Marta, ela diz: Sim, eu consegui entender. Mas e os que vão para o céu? Então Júlia, ela diz: Então, na noite antes de sua morte, Jesus fez um pacto com seus discípulos. A partir daí, que estabeleceu aqueles que irão para o céu reinar com Cristo. Mas não pode ser todos que fazem a sua vontade, pois a Bíblia determina uma quantidade. Veja só Apocalipse 14:1. Então, depois da leitura, continua. Notou? Quantos vão para o céu? Então, Marta, ela diz: somente 144 mil. Então, Júlia continua: Isso mesmo. Entendeu por que dizemos que existe duas esperanças no céu e na terra? Então Marta, ela diz: Estou começando a entender. Júlia continua: E olha que ainda existe outros detalhes que mostram exatamente essa esperança. Vamos ver isso na próxima conversa. Então aqui eu finalizo e é claro que depois você pode botar um final da maneira que você achar melhor. Vamos agora fazer a análise da lição, é a lição 4, ponto número 3, na brochura Ame as Pessoas, Humildade. Não fale com ar de superioridade. Então não dê a impressão de que você sabe tudo e a outra pessoa não sabe nada. Fale com ela de modo respeitoso. Então, as irmãs elas fizeram exatamente isso, né? Os irmãos podem ter percebido
que quando a moradora disse que não havia entendido porque era católica e nunca tinha ouvido isso, a publicadora ela disse, né? Eu também já pensei exatamente assim e confesso que de momento eu não havia entendido. Então, nesse momento, ela não se colocou com ar de superioridade, ela não quis mostrar que sabia tudo ou sempre soube tudo. Existiu um certo momento da vida dela que ela também não sabia. Então, por se fazer dessa forma, ela foi humilde e mostrou respeito pela moradora. Então, podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem nessa apresentação. Vamos fazer agora o discurso, que tem o tema Como as profecias da Bíblia fortalecem a nossa fé. Está baseada na revista Sentinela de 2020. Então podemos fazer essa parte da seguinte forma. A nossa fé na palavra de Deus deve ser como uma casa construída num terreno sólido. Pode vir a tempestade que vier, sempre estaremos consolidados na palavra de Deus. Diferente de uma casa construída num terreno irregular, que vem qualquer contratempo e acaba desmoronando. Assim, deve ser nossa fé nas profecias da Bíblia. Quando começamos a construir, ou seja, a entender as profecias da palavra de Deus, ficamos firmemente estabelecidos na fé e nada poderá nos abalar. Existem muitas profecias que já se cumpriram e outras que ainda se cumprirão. Mas a pergunta que surge é: você está familiarizado com essas profecias? Entende tais profecias? Essas profecias fortalecem a sua fé? Bem, nesse discurso não entraremos em detalhes sobre profecias, pois o tempo não nos permite. Mas veremos como irmãos do passado fortaleceram sua fé, mesmo não entendendo totalmente as profecias sobre os últimos dias, descritas em 2 Timóteo capítulo 3 e Mateus capítulo 24. Por exemplo, na época em que a Alemanha era controlada pelos nazistas, muitos irmãos e irmãs foram enviados para campos de concentração e muitos passaram por severas provas. Mas, mesmo assim, conseguiu manter a sua fé nas promessas de Deus. Uma irmã que viveu essa situação nos conta que certa vez o chefe da SS disse para elas que Jeová pode reinar no céu, mas que na terra era eles que o governavam. Vamos mostrar quem resistirá mais tempo, vocês ou nós? Diante dessa situação, o que ajudou aqueles irmãos a se manterem fiel a Jeová? Foi fortalecer a sua confiança nas profecias da Bíblia, pois eles sabiam que Cristo já estava governando e que toda aquela perseguição era algo que tinha que acontecer. Mas eles também tinham certeza que Jeová jamais iria deixar que seus inimigos vencessem. E não foi diferente nessa ocasião. Não demorou muito, o governo nazista acabou e o mesmo comandante da SS que havia dito que Jeová reina no céu e nós na terra, teve que fugir para salvar sua vida. E um tempo depois, ele se suicidou. E nossos irmãos continuaram firmes e fortes com sua fé inabalável. E o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, corrobora exatamente isso. Assim, temos a palavra profética ainda mais confirmada, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia e se levante a estrela da alva no coração de vocês. Pois, acima de tudo, vocês sabem que nenhuma profecia das Escrituras se origina de interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Perceberam? As profecias não foram faladas por homens, mas por Deus, ou seja, todas as cumpriram. E à medida que entendemos como elas vão acontecendo e percebemos, isso tende a aumentar a nossa fé. Por isso, irmãos, que devemos estar familiarizados com essas profecias. Por exemplo, será que entendemos a profecia de Apocalipse que fala sobre as duas testemunhas? Será que entendemos a profecia de Mateus que fala sobre o trigo e o joio?
E a de Ezequiel sobre Gog de Magog? Entender tais profecias vai nos ajudar ao passar por tribulações, pois nos dará certeza que estamos vivenciando coisas preditas na palavra de Deus. E quando isso acontece, fortalece a nossa fé. Então, meus queridos irmãos, estude as profecias, medite nas que já se cumpriram, nas que estão se cumprindo e as que se cumprirão. Se fizermos assim, podemos ter certeza que nada abalará a nossa fé, pois, consolidados na palavra de Deus, aguardando com expectativa o cumprimento maior, a vida eterna. Então, aqui a gente finaliza o discurso e, é claro, que você pode finalizar da maneira que você achar mais interessante. A brochura Melhore, ela fala sobre faça uma boa conclusão, que é a lição número 20. Então, o que você deve fazer? Relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Então, como você pode fazer isso? Faça uma conclusão de acordo com o seu tema, dê um incentivo e faça uma conclusão simples. Então, no final, é notório que o irmão ele incentivou os irmãos a continuarem a pesquisar as profecias da palavra de Deus para que pudessem aumentar a sua fé. Então, fazendo isso de uma forma simples, podemos dizer que o irmão também saiu muito bem em seu discurso. Então sejam bem-vindos e vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação. Já pegue aí o seu livro, Testemunho Cabal, abra aí na página 52, no capítulo 7, Filipe declara as boas novas a respeito de Jesus. Mas hoje nós vamos dar início, como dito inicialmente, no parágrafo 14 e vamos fazer a leitura até o do parágrafo 18. Então, o subtítulo desse parágrafo 14, o Senhor entende o que está lendo? Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 14 e 15 e depois a gente faz as perguntas. O anjo de Jeová instruiu Filipe a viajar pela estrada que ia de Jerusalém a Gaza. Se Filipe estivesse perguntando por que devia ir até lá, logo soube o motivo ao encontrar um eunuco etíope que lia em voz alta o profeta Isaías. O Espírito Santo que Jeová moveu Filipe a se aproximar do carro daquele homem. O Senhor entende o que está lendo? Perguntou ele ao etíope, correndo ao lado do carro. O etíope respondeu: Na verdade, como posso entender a menos que alguém me oriente? O etíope convidou Filipe a entrar no carro. Imagine como deve ter sido animada a conversa que eles tiveram. Por muito tempo, a identidade da ovelha ou servo mencionada na profecia de Isaías havia sido um mistério. Mas à medida que seguiam viagem, Filipe explicou ao eunuco etíope que essa profecia havia se cumprido em Jesus Cristo, como no caso daqueles que foram batizados no Pentecoste de 33 era comum. O etíope, que já era prosélito, soube imediatamente o que devia fazer. Ele disse a Filipe: Veja, aqui há água. O que me impede de ser batizado? O etíope foi batizado por Filipe sem demora. Depois disso, Filipe foi conduzido a uma nova designação em Asdod, onde continuou a declarar as boas novas. Então a pergunta parte A. Quem era o eunuco etíope e como Filipe o encontrou? Provavelmente esse eunuco etíope ele era funcionário da corte real e ele também era um prosélito, um não-judeu que se tornou adorador de Jeová, tanto que ele estava voltando de Jerusalém, onde havia ido adorar Jeová. Então podemos concluir que esse eunuco etíope não era um eunuco em sentido literal, pois a lei mosaica proibia o homem castrado de se tornar parte da congregação. E Filipe o encontrou andando, viajando numa carroça, ou num carro, que é dito aqui. Então, ao ver que ele estava lendo, as profecias, Eutíope ele perguntou quem poderia me ajudar. Então, Filipe se colocou à disposição para fazer isso. E agora a parte B. Como Eutíope reagiu à mensagem de Filipe
e porque seu batismo não foi um ato precipitado. Então Eutíope ele viu que ele precisava se batizar, porque ele já havia ouvido tudo o que havia necessário, e ele havia entendido aquilo que Filipe estava explicando. Então esse batismo do eunuco ele não foi precipitado, porque ele era prosélito e já conhecia as escrituras, incluindo as profecias messiânicas. Então, após a instrução de Filipe, ele já tinha todas as informações do papel de Jesus no propósito de Deus e ele podia ser batizado sem demora. Agora a leitura do 16 e 17. Os cristãos hoje têm o privilégio de participar numa obra como a realizada por Filipe. Com frequência, eles têm a oportunidade de apresentar a mensagem do reino àqueles que encontram em situações informais, como em viagens. Em muitos casos, fica evidente que o contato com uma pessoa sincera não é mera coincidência. Isso é de esperar, pois a Bíblia deixa claro que os anjos dirigem a obra de pregação para que a mensagem alcance toda a nação, tribo, língua e povo. A orientação angélica na obra de pregação cumpre exatamente o que Jesus predisse. Na sua ilustração sobre o joio e o trigo, Jesus disse que durante a colheita, ou seja, no final do sistema de coisas, os ceifeiros seriam os anjos. Ele também disse que essas criaturas espirituais ajuntariam dentre o seu reino todas as coisas que causassem tropeço e os que praticassem o que é contra a lei. Ao mesmo tempo, os anjos ajuntariam os que Jeová deseja atrair à sua organização, os prospectivos herdeiros celestiais do reino e, mais tarde, uma grande multidão de ovelhas. Como prova de que isso está acontecendo, algumas pessoas que encontramos no ministério dizem que estavam orando por orientação espiritual. Veja o que aconteceu com 2 publicadores que pregavam junto com uma criança. Quando as 2 testemunhas de Jeová estavam para encerrar a atividade de pregação daquela manhã, o menino quis muito falar na próxima casa. Na verdade, ele foi sozinho bater na porta. Ao verem que uma jovem senhora abriu a porta, os 2 publicadores se aproximaram para falar com ela. Para a surpresa deles, a mulher explicou que havia acabado de orar pedindo a Deus que alguém a visitasse a fim de ajudá-la a entender a Bíblia. Ela aceitou um estudo bíblico. Então a pergunta: como os anjos participam na obra de pregação hoje? Bem, Jesus ele predisse que no final do sistema de coisas, os ceifeiros seriam os anjos. Ele também disse que essas criaturas espirituais ajuntariam dentro do seu reino todas as coisas que causassem tropeço e o que fazia o que é contra a lei. E também os anjos ajuntariam os que Jeová deseja atrair à sua organização. E uma prova disso é o relato que traz aí no parágrafo 17. Quando já estava finalizando um serviço de campo, uma criança quis muito bater na última casa. E quando isso foi feito, eles perceberam que aquela pessoa ali ela estava orando para que alguém batesse na porta dela. Então podemos concluir que com certeza os anjos trabalham para que assim possamos encontrar merecedores. Agora a leitura do 18. Como parte da congregação cristã, você tem o privilégio de trabalhar junto com os anjos na atual obra de pregação, realizada em escala sem precedentes. Nunca subestime esse privilégio. Por perseverar em seus esforços, você sentirá muita alegria à medida que continuar a declarar as boas novas a respeito de Jesus. Pergunta: por que nunca devemos subestimar o ministério? Resposta: porque iremos sentir muita alegria à medida que declaramos as boas novas a respeito de Jesus. E para nós isso é um privilégio, de trabalhar junto com os anjos na atual obra de pregação. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo bíblico de congregação. E depois os irmãos podem olhar o quadro na página 57, eunuco, em que sentido? Que os irmãos irão entender melhor, ok? Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.